Começamos a nossa terceira aula, a qual nos encaminharemos para a análise e a apresentação do sonho modelar da Tom Doyle, também chamado o sonho da injeção de Irma. Então começamos aqui, mas inicialmente vamos olhar para alguns conceitos e ideias que são fundamentais nesse processo até o final de nosso curso. Vamos olhar, em primeiro lugar, para o conceito de poiesis, que nos acompanhará de perto, daqui para frente, em nosso périplo. Gostaria de diferenciar poética, tal como a encontramos nos usos atuais, de poiesis. Via de regra, a poética, que também vem do termo grego poiesis, que implica em trabalho, criação, manufatura, etc., visa estudar os potenciais inscritos em uma determinação situação que leva a uma nova criação. Em Platão, por exemplo, no banquete, temos a poiesis colocada como a causa que, seja qual for a coisa considerada, a move do não ser para o ser. Já o venerável Aristóteles possui um livro inteiro com o nome de Poética, no qual a poiesis estará inserida dentro. Nesse livro, ele desenvolve as forças em ação e o mecanismo, para usar uma expressão freudiana da época, daquilo que ele chama de poética ou poiesis. Em Aristóteles, a poiesis é tanto o motor, a fonte, como a estrutura do ato criativo enquanto tal. Nesse livro, Aristóteles introduz dois termos que são estruturais. São eles lisis e desis, traduzidos muitas vezes da seguinte forma. Para lisis é traduzido em lasse, ou seja, a preparação dos eventos que chegarão, que conduzirão ao clímax, enquanto que para desis, o desenlace, ou seja, os fenômenos que levam até a dissolução da tragédia. Podemos também traduzir esses dois termos da seguinte forma: por anulamento para o termo lisis e desanulamento para o termo desis. E assim, de um modo lúdico, quando formos amarrar e desamarrar os nossos sapatos com seus cadarços, poderemos encontrar neles situados na preparação para o caminhar na vida prática e a preparação para o descansarmos os nossos pés ao final do dia. Mas o termo poiesis pode ser olhado como um movimento em um dado sujeito humano, no qual ele faz vir à luz algo ou o torna visível. O artista Paul Klee, por exemplo, disse que a arte não tinha a tarefa de reproduzir o visível, mas sim a de tornar algo visível. Ao olharmos para o colocado por este artista vienense, contemporâneo de Freud, podemos talvez chegar até a ideia de que a ação artística é algo que é o conduzir o algo ao seu estado de descobrimento pelo encobrimento anterior, que nós chamamos criação. Assim, a arte conjuga em si dois elementos importantes: a poiesis e este novo elemento colocado agora, que é a techné, do qual nós temos a expressão técnica e outra coisa. Esses dois se encontram em ação em ambas as atividades humanas, ainda que a atividade artística seja neles a que os coloque de forma mais clara. Se nesse momento eu irei colocar que
Do ponto de vista da psicanálise de Freud, a poiesis pode ser encontrada e situada no inconsciente, em seu funcionamento e no seu exemplar representante, que é o sonho. A tecne poderá ser achada na psicanálise do lado da técnica modelar da livre associação. E assim, retornamos ao tema dos sonhos, não é? Trazendo aqui o nosso pequeno desvio, o qual, na realidade, é o de olhar para esses dois conceitos com uma diferente atenção, a qual nos acompanhará até o final do curso. Dizemos que os sonhos fazem parte da cultura. Isso desde os imemoriais tempos nos quais nós, humanos, nos reunimos em cavernas e começávamos a representar nas paredes a vida e a arte na forma de imagens. Assim, o objetivo central que eu vou perseguir para a nossa terceira aula será o de olhar para o contexto no qual Freud nos apresenta o seu sonho modelar, base para o método e técnica psicanalíticos. Então, eu vou situar algo próximo à poiesis, inicialmente. Para tanto, necessitamos pensar a via régia que nos propõe Freud e o horizonte a partir do qual ele a constrói metodologicamente, os quais envolvem os dois conceitos já colocados, de poiesis e tecne juntos. Seguirei um fio condutor no qual poiesis e tecne se conjugam mutuamente naquilo que em Freud se organiza como um método e uma técnica. Desse modo, gostaria inicialmente de observar que o trabalho do psicanalista, proposto por Freud, com o sonho de um paciente, não é o de simplesmente o de ouvir seus sonhos e de perguntar ao sujeito o que lhe ocorre com esta ou aquela representação que no sonho aparece. Não. A técnica da livre associação não é um laissez-faire. Ela toma sua força de um fundo não determinado que chamamos de inconsciente, no qual as forças do gênio humano habitam e trabalham. A técnica, se organiza como um fazer que toma sua força de um fundo não determinado e que chamamos inconsciente, como um fazer que se encontra em um modo particular de utilizar a linguagem e nossa atenção sobre ela. Um modo que nos conduz a descobrir aquelas coisas que estavam encobertas ou soterradas e as trazer-nos para a luz do dia da nossa fala. Assim, com isso eu estou dizendo que Freud segue um método que possui uma técnica muito claramente definida, na qual se regulam os sujeitos, a correspondente ação, a paixão e o objeto, para usar aqui categorias aristotélicas. Mas para chegarmos até essa delimitação, iremos fazer um caminho, e nele encontraremos as duas personagens históricas do pensamento ocidental que marcam diferentes posições e tradições com as quais dialoga Freud na Traumdeutung. São eles, de um lado Artemidoro e de outro Aristóteles. Ambos possuem diferentes posições frente ao fenômeno do sonho. A fim de poder organizar o panorama histórico referencial nessa tradição, no pensamento ocidental, eu inicialmente irei apresentar uma animação dessa estrutura através de telas que se organizam como uma linha de tempo
que representam a influência compartilhada e que irá preparar o conceito da angústia de influência que culmina em uma tão rica e criativa personagem intelectual como Freud. Nessa linha do tempo interativa e animada que eu irei apresentar, eu irei comentá-la em cada um dos passos. Nós temos aqui essa organização de uma linha do tempo da influência e da angústia da influência, a qual iremos tratar a partir de agora, enfocando alguns autores dentro da história do pensamento ocidental. Primeiramente, gostaria de situar 3 personagens. Shakespeare, o bardo inglês que produz uma obra poética que impressiona e que até hoje tem produzido uma série de consequências dentro da nossa história. Segundo, a personagem que se encontra no alto, Harold Bloom, que faleceu em 2019, Shakespeare representaria o cânone universal ocidental e a partir do qual toda a dramaturgia da vida humana estaria representada. Tudo que nós vivemos, tudo que nós somos no Ocidente, havia sido representado por Shakespeare de modo modelar, o que é algo simplesmente impressionante. Essa é a ideia de Harold Bloom. O terceiro sujeito da história é o nosso Sigmund Freud, o qual é um leitor profícuo de Shakespeare e que foi estudado também por Harold Bloom. E na junção desses 2 sujeitos, Harold Bloom constrói a ideia de um conceito que se chama a angústia da influência, o qual tem por finalidade elaborar uma teoria da poesia. É interessante que Harold Bloom vai equiparar a Shakespeare a uma espécie de pai ou avô ancestral e Freud como um herdeiro da tradição shakespeariana, aonde ele dirá que a obra de Freud é um Shakespeare prosificado, numa forma elogiosa, claro, que alguns, entretanto, viram como se fosse uma crítica. E, entretanto, não é. Apesar de que Harold Bloom seja um dos autores americanos centrados numa leitura a partir de uma psicanálise do ego ou uma psicanálise inglesa. Entretanto, sabemos que o trabalho feito por Strachey e pelos ingleses e muitos americanos aponta para questões extremamente importantes. Agora, nessa correlação entre Shakespeare e Freud, nós temos mais algumas outras variáveis que estão em ação. E é para onde eu gostaria, primeiramente, de me dirigir e começar. Nós temos algo muito importante no que se pode considerar o romantismo alemão e as suas influências no pensamento freudiano. Organizei aqui 3 autores do romantismo alemão, Schiller acima, em verde, em branco Hölderlin e em azul Goethe. Como antecedente deles, eu coloquei em amarelo Kant e antes em azul Shakespeare. E na base de todo o processo, eu coloquei a tradição grega, sob a qual agora eu vou começar a colocar alguns aspectos. Sabemos na filosofia, na arte, na literatura e na ciência que os gregos influenciaram todos eles com as suas noções de tragédia e a poética, principalmente Aristóteles. E, como já foi colocado, dentro das noções de poiesis e tecné também. Há uma recepção de leitura e reflexão e trabalho interior em todos esses autores
no que diz respeito ao legado do helenismo. Schiller, Kant, Hölderlin, Goethe, Shakespeare e assim por diante. Nosso próximo aspecto vai mostrar que Shakespeare vai afetar Kant pelas leituras e Kant vai afetar Schiller pela sua reflexão sobre a estética transcendental em Kant e as propostas que irá fazer de uma dupla constituição entre pulsão formal e pulsão lúdica. Ao mesmo tempo, Shakespeare irá influenciar Goethe. O que se diz muitas vezes é que o Fausto e Werther são as respostas que o romantismo alemão de Goethe dá ao trabalho de Shakespeare, com Hamlet, Ricardo III, O Sonho de uma Noite de Verão e Tempestade. Shakespeare influencia todos eles porque, segundo Bloom, ele realiza a invenção do humano. Para Harold Bloom, Shakespeare inaugura com Hamlet e o seu processo de solipsismo o sujeito moderno. Veremos o que ele vai dizer daqui a um pouco sobre Freud. Bom, na sequência, a gente sabe que Kant, como já coloquei, influencia Schiller e a Goethe. Ou seja, muitas das preocupações de ambos românticos vão se dar ao redor das críticas e das faculdades colocadas por Kant. E agora, como se dá essa coisa no plano de Freud, veremos a seguir. Aqui eu monto um roteiro da angústia da influência, delineada por Harold Bloom e outros autores, enfocando 3 personagens fundamentais e uma tradição. A tradição que embasa essas 3 personagens é a tradição grega, que está em vermelho, à esquerda. O avô seria Shakespeare. O pai seria Goethe. E o irmão mais velho seria Schiller. Isso dentro de uma construção metafórica. Naquilo que vai influenciar Freud, ele vai dar os recursos técnicos, formais e conceituais para poder realizar o seu trabalho. Ora, a gente sabe que todos esses 4 sujeitos, Schiller, Shakespeare, Goethe, Freud, eram leitores dos gregos. A tragédia poética, vistas por Aristóteles, terão um papel de sobredeterminação em Freud, através de poetas como Shakespeare, Goethe e Schiller. A cada leitura dos autores românticos e do ancestral Shakespeare, as próprias tragédias gregas são sobredeterminadas em Freud. Ao mesmo tempo, as tragédias como a Édipo Rei irão compor um núcleo temático e conceitual na teoria freudiana. Não é à toa que Freud vai escolher para o seu complexo principal o nome de complexo de Édipo. Ao passo que Harold Bloom disse, eu preferia que ele tivesse escolhido complexo de Hamlet. Interessante, né? Então, Shakespeare, com Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth e Ricardo III, irão dominar a imaginação freudiana na cena desenhada da alma humana. Como se sabe, centenas e centenas de referências a essas peças e suas personagens habitam na discussão clínica de Freud, como exemplos, como ilustrações que foram dadas pelo bardo e que antecediam a possibilidade de uma descrição psicanalítica. E Goethe, Werther, proveu uma teoria do amor para Freud, da identificação, da falta e da melancolia.
temas que, infelizmente, não poderemos tratar dentro de nosso curso, mas que ficarão para outro momento. E o grande Schiller, tomando as ideias de Trieb, entre fome e amor, entre razão e lúdico e gozo, Freud estabelece seu ponto de partida. Com Spieltrieb, ou seja, a pulsão lúdica, Freud irá encontrar o Eros, e com Formtrieb, a formal, o seu Thanatos, quando desreguladas de seus motores centrais. E agora, voltamos de novo a Shakespeare e Freud. O solilóquio pode ser pensado como paradigma da fundação do sujeito moderno. No próximo vídeo, A2, eu irei tratar da questão do solilóquio como aquele momento no qual o sujeito conversa consigo mesmo, seja na voz silenciosa ou na voz alta. Antes de Shakespeare, antes dessa construção de Shakespeare, esse momento e essa figura não tinha registro na história do pensamento ocidental. Então vemos com Freud a transformação do solilóquio na livre associação como um paradigma da fundação do sujeito contemporâneo. Essa tese é a tese de Harold Bloom. Enquanto que Shakespeare funda o sujeito moderno, Freud irá fundar o sujeito contemporâneo, que, saindo da reflexão consigo mesmo, através do solilóquio, irá desenvolvê-lo através da associação livre no contexto da clínica analítica e da angústia. E aí, então, temos essa passagem de Hamlet, ou seja, ser ou não ser, eis a questão, para a colocação na cena analítica do divã. Então, essa é a estrutura que eu queria mostrar para vocês. O quadro interativo para o qual fiz alguns comentários, eu coloquei a seguir na nossa linha de trabalho do curso, para vocês poderem interagir com ele em seu próprio tempo e disponibilidade. Agora eu gostaria de retornar à linha central, que irá relacionar a questão da influência e acolhimento por parte de Freud, do pensamento da tradição com algo que é, ao mesmo tempo, complexo e suspeito, como os sonhos. Sim, suspeito, os sonhos, porque somente mais recentemente os sonhos foram incorporados como um tema de estudo da ciência empírica, enquanto um capítulo da saúde. Ora, mesmo que neuroanatomistas e neurofisiologistas como Schmidt e Hussay, em seus tratados, tenham identificado regiões do cérebro como que situando o inconsciente de Freud e fazendo referência a ele, a atenção sobre a função do sonho e do sono somente mais recentemente tem sido tratada como uma clínica médica. Mesmo assim, encontramos uma clínica do sono, a qual recebe e reconhece a função do período REM, dos movimentos rápidos dos olhos, como o sono profundo no qual habitam os sonhos. Mas conferir a este período neurológico e dar a ele um cuidado que seja simbólico ou de atenção detalhada é realmente difícil, coisa que somente é perseguido pelos psiquiatras de orientação freudiana e pelos psicanalistas. Somente eles é que olham para esse período da atividade noturna do sujeito humano com um outro olhar que o daquele da ciência empírica. Mas os sonhos estão por aí em nossa vida desde o alvorecer da humanidade. Encontramos eles nas mais diversas situações. Encontramos os sonhos
comentados, por exemplo, nas conversas da vida cotidiana em rodas de café, nas quais muitas vezes observamos que os sonhos e seus componentes são tomados como algo fora do sujeito, um corpo estranho, ou ainda interpretados como significando algo determinado na vida da pessoa, como uma designação de propriedade da personalidade, ou de algo que poderá vir a acontecer na vida do sujeito, uma predição. Muito bem, isso é muito importante. Se assim fosse, como se dá na vida cotidiana, nas brincadeiras e conversas, poderíamos agir como José do Egito e organizarmos a narrativa do sonho de alguém ou de nós mesmos como descrições do estado de nossa vida, dos outros, e ainda inclusive construindo prognósticos e previsões. 7 anos de vacas gordas, de sucesso, 7 anos de terríveis acontecimentos. Ora, ou seja, tomarmos o sonho como um todo e dele retirarmos uma moral ou uma predição é o caso do método de José ao faraó. Freud recusa este método. O método de José tende a ser sintético. Um outro modelo. Outro modelo de contato com os sonhos, presentes frequentemente em almanaques, revistas e, inclusive, jornais, e muito utilizado no trabalho com cartomantes viventes, é o de considerar o sonho como uma escrita criptográfica, no qual os signos poderiam ser tomados e, de posse de um guia, atribuirmos um significado para cada um deles. E este método pode ser entendido como indicial ou semiótico também. Todos aqueles que possam vir a se interessar e conhecer melhor esse segundo método, muito popular, podem adquirir um livro dos sonhos em uma banca de jornal. E então veremos que ele é muito popular, inclusive hoje em dia, em qualquer parte do Ocidente. Eu tive a chance de encontrar esses livros dos sonhos em vários dos lugares por onde estive. E é algo muito interessante se ver que eles têm uma boa venda. Esse segundo método começa por uma estrutura analítica, pois lida com índices e chaves semânticas, mas culmina se estruturando igualmente como sintético, pois sempre resulta em uma mensagem a ser assimilada pelo sonhador a partir de um significado de cada índice ou da composição de um ou mais índices, como uma estrutura. Muito bem. Apesar de Freud recusar os dois métodos, o sintético e o indicial, ele nos diz que algo na crença popular sobre o fato de que os sonhos, em sua estrutura estapafúrdia, têm um sentido oculto e uma explicação. Esse é o pensamento da cultura popular. Os sonhos significam algo. E Freud diz, a cultura popular está muito próxima de uma explicação científica, mas falta-lhe força, falta-lhe algo a mais. Ambos métodos gozam de um alto grau de credibilidade frente ao sujeito sonhador, tanto indicial como sintético. A perspectiva de Freud, como veremos, entretanto, será totalmente outra. Retomando a perspectiva da Traum-Deutung, observamos que nela Freud desenvolve uma técnica altamente sofisticada. Na Traum-Deutung, a técnica de Freud é analítica e nunca sintética. E perseguimos com ela, como ela se apresenta no sonho modelar e como Freud trabalhou ela. Mas para podermos chegar a isso, temos um percurso a ser realizado. Então convido vocês a seguirem para nosso próximo vídeo. Obrigado.